Olá! Você sabia que a habilidade da escrita hoje é uma das habilidades mais desejadas no mundo corporativo? Uma boa comunicação faz toda a diferença no mundo empresarial. Eu sou a professora Vanessa e hoje eu vou falar para vocês um pouco de como se comunicar bem no trabalho. Eu vou mostrar as características de um bom texto empresarial e algumas falhas que acontecem dentro da empresa por uma má comunicação. Vamos lá? A importância de se comunicar bem no trabalho. Começo aqui parafraseando, me apropriando de uma fala do famoso Chacrinha. Chacrinha era um bom comunicador e ele sempre dizia que quem não se comunica se trumbica. E eu acrescento que quem não se comunica bem por escrito se trumbica. Então, no mundo empresarial hoje, a habilidade da escrita está no topo, às vezes mais desejada que habilidades técnicas. Aqui trago também algumas manchetes falando sobre a importância da língua portuguesa no mundo corporativo. São pesquisas recentes, 2023, 2024, 2022, e todas elas falando da importância da língua, que pesquisas revelam, que erros de português deixam o candidato fora do mercado. Português é obstáculo para estudantes à procura de estágio, mostra a pesquisa. Português é o maior obstáculo para 83,5% dos jovens. E não só para quem está procurando emprego, mas para quem já está dentro da empresa, o bom e velho português de volta ao mundo corporativo. Então hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouco dessa importância da língua portuguesa na comunicação dentro das empresas. E trago 10 dicas do que pode ser melhorado na comunicação. Objetividade e clareza. São essas duas principais características, as características fundamentais de textos pós-década de 1980. Então, a gestão de qualidade e a necessidade de estreitar um relacionamento com o cliente e fidelizá-los faz com que os textos sejam mais diretos, faz com que os textos exijam menos de esforço possível por parte do leitor. Objetividade e clareza são assim os textos atuais no mundo corporativo. A meta agora é uma comunicação eficaz, uma comunicação que funcione. A comunicação confusa, ela vai prejudicar os centros de serviço. E a comunicação clara, clareza, objetividade, ela vai tornar os centros de serviços mais eficientes e mais competitivos. Hoje, o sucesso empresarial depende de uma comunicação eficaz. Eu trago aqui os 7 elementos da comunicação. 7 elementos e um pouquinho, de uma explicação sobre cada um deles. De um lado, eu tenho o emissor, a primeira pessoa, a pessoa que envia, a pessoa que vai transmitir uma mensagem para o tu, a segunda pessoa, o receptor. A pessoa que recebe a mensagem. A mensagem tem que ir para o receptor de uma forma clara e objetiva, para que o receptor a aceite, para que o receptor a interprete de um modo correto. Esta mensagem, ela precisa de um canal. O canal é o como a mensagem vai chegar, seria o suporte. Aqui no caso, via internet, e a minha voz faz com que a minha mensagem chegue até você. A mensagem é aquilo que é transmitido do emissor para o recebedor. O código nós usamos, no caso, a língua portuguesa. Esse é o nosso código para comunicação. E o contexto, a situacionalidade. Em que situação esse assunto está inserido? Aqui no nosso caso, algumas explicações, sobre uma boa comunicação no mundo empresarial. Esse é o nosso contexto. E o último elemento, o ruído. Se acontece um ruído, a mensagem não chega de uma forma clara e objetiva até o receptor. Aí acontecem problemas. Ruído
problemas causados por falha na comunicação. E esses problemas, eles vão implicar desmotivação pela leitura, falta de credibilidade na empresa, ineficiência para fechar novos negócios, conflitos internos, ali os burburinhos, as fofoquinhas, porque não entenderam o que estava escrito. E o retrabalho é o que aconteceu com essa empresa que eu trago como exemplo. Olha o retrabalho, o desperdício de tempo, o prejuízo financeiro, né, até que as pessoas entendessem o seguinte e-mail. Prezado Senhor, os empregados lotados nessa divisão já foram convocados pelo respectivo agente de pessoal. Contudo, rogamos a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de recomendá-los a comparecerem neste divisão de pessoal até o dia 21 do corrente mês, a fim de tomarem conhecimento de como devem preencher a ficha da declaração de família, impresso da declaração de bens, fornecer comprovante de escolaridade e providenciar a atualização da carteira de saúde. Requisito essencial para a posse, tudo exigindo medidas que demandam tempo. Chefe da divisão pessoal. Não é um texto claro. Não dá para saber exatamente o que a empresa queria. Período muito longo, apenas 2 períodos. E o segundo período extremamente longo, com ideias que são sobrepostas, dificultando ainda mais a leitura. E o retrabalho, o prejuízo que essa empresa teve para que enviasse novamente um e-mail mais claro como este. Prezado Senhor, solicitamos ratificar para os seus empregados a necessidade de comparecimento à divisão pessoal até o dia 21 do corrente mês, munidos dos seguintes documentos: comprovante de escolaridade, carteira de saúde atualizada. Esclarecemos que na ocasião serão preenchidas as fichas de declaração de famílias e de bens. Lembramos ainda que esses procedimentos são essenciais para a posse. Chefe da divisão pessoal. Um texto bem melhor, né? Um texto com uma comunicação mais clara e objetiva. E quando tem um bom texto empresarial, ele tem as seguintes características. Concisão. É você falar mais usando menos. Prefira palavras mais curtas, palavras mais com significado acessível, nada de jargões profissionais, palavras difíceis. Objetividade, seja claro, objetivo, clareza, correção gramatical, atente-se à pontuação, concordância, ortografia, linguagem adequada. É preciso adequar a minha linguagem ao meu recebedor. É preciso adequar a minha linguagem à situação comunicativa. Formalidade, informalidade. E coerência. Eu não entrar em contradição no meu texto. Então, essas características de um bom texto empresarial, vou falar agora de cada uma com um exemplo. Primeiro, a clareza. Tenha clareza, faça textos que tenham inteligibilidade. Diferente do texto que eu trago para vocês. Trago aqui uma charge, né, do Armandinho, e ele não é claro quando ele escreve vendo o pôr do sol. Aqui é uma crítica, por ser uma charge, ele faz uma crítica ao consumismo. Então, o Armandinho tem a placa vendo o pôr do sol e o adulto pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? E o Armandinho responde, ele não está vendo, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, nesse texto, nessa placa, há ambiguidade. Vendo, tanto pode se referir ao verbo ver, quanto ao verbo vender. Então, cuidado com as palavras que você coloca no seu texto. Seja específico. Evite o duplo sentido. Quando o doente botou muito sangue pelo nariz, o doente expeliu, o doente pôs. O homem botou o paletó rapidamente, o homem vestiu o paletó rapidamente. O gato botou o filhote entre os dentes, o gato carregou o filhote entre os dentes.
Vanessa botou muito dinheiro na construção da casa. A Vanessa investiu muito dinheiro na construção da casa. Essas galinhas botaram 2 ovos? Sim, botaram 2 ovos. A mãe botou a criança no berço? A mãe colocou a criança no berço. Os coqueiros botaram coco pela primeira vez. Os coqueiros deram, produziram. O vento botou o casebre no chão, o vento derrubou. Objetividade. Seja específico. Palavras certeiras, sem ambiguidade, sem duplo sentido. É importante que você seja específico. Coloque aquela palavra certeira. É importante também que você declare com precisão. Eu preciso ser preciso naquilo que eu falo. Preciso ser preciso. Evite adjetivos e advérbios vagos. Evite juízos de valor. Olha como é vago. Gastos demasiadamente excedidos. Gastos demasiadamente quanto? Escreva gastos excedidos em 10 mil reais. Precisão ali no valor. Veja, ligeiramente atrasado. Muito vago. Então, prefira um dia atrasado. Declare sempre com precisão. Evite adjetivos e advérbios vagos. Adeque a mensagem. A mensagem ela tem que ser adequada ao recebedor. E veja também que a forma como eu começo a minha escrita dita o tom como eu vou terminá-la. Então, aqui a primeira. E aí, Fran, tá aí o relatório. Dúvidas? Não é comigo. Risos. Beijo, Lúcia. Será que essa é a mensagem adequada para um ambiente empresarial? Evite, né? Evite abreviaturas, gírias, beijos de jeito nenhum. Mas ela começa e aí, Fran, né? Com essa forma descolada, descontraída e termina beijos, risos. A forma como começou condiz com a forma como terminou. Só que não é uma mensagem adequada para o mundo corporativo. A outra, prezada senhora Vanessa Faria. Em anexo segue o relatório solicitado sobre assunto interno. Se porventura houver dúvida e contestações, queira, por favor, formalizar pedido de informação complementar ao departamento competente. Atenciosamente, Geralda de Paula Silva. É uma mensagem adequada para um ambiente corporativo? O tom que começou, prezada senhora Vanessa Faria, condiz com o tom que terminou, atenciosamente. E uma última mensagem. Olá, Fernando. Anexei a este e-mail o relatório que você havia pedido. Se tiver qualquer dúvida, por favor, fale com o departamento responsável pela área. Muito obrigada, Larissa. Essa ficou uma mensagem moderada. Nem tão um estilo chinelão, olha lá a primeira imagem, nem tão um estilo Luiz 15, como mostra a segunda imagem, mas moderada. Seja conciso. Ser conciso é você dizer mais usando menos. É você escrever frases curtas, períodos curtos, palavras conhecidas com significado acessível. Então, prefira trará mais segurança e oportunidade à população a trará mais segurança e mais oportunidade à população. Prefira porque a por causa que. Prefira enquanto a ao mesmo tempo que. Então, quanto mais conciso, mais breve, melhor. Adiar, no lugar de adiar para depois, um pleonasmo, né? Ela comentou o texto, no lugar de ela teceu comentários sobre o texto. Concisão. Posicione corretamente os termos na frase. A nossa língua é uma língua SVC. Sujeito, verbo e os complementos do verbo. Faça nessa ordem. Coloque os complementos, aquilo que completa perto. Posicione os termos. Olha, encaminhamos os documentos à Vossa Senhoria em anexo. A senhoria em anexo? Não, os documentos. Então coloque. Encaminhamos à Vossa Senhoria os documentos anexos.
Posso usar em anexo, não preciso de concordância, e posso usar anexos, concordando com documentos, masculino plural. Na última reunião, a proposta foi apresentada para o diretor pela empresa. Não, uma empresa apresentou a proposta. Ordem direta, voz ativa, muito mais energia para o texto. Veja que a voz ativa, ela traz essa energia, ó. Recomendamos, não foi recomendado. Peça a Vanessa para informá-lo, objetividade, precisão. Esperamos que o Senhor envie um representante, não que um representante deva ser enviado. Por favor, envie um representante à nossa conferência. Voz ativa, ordem direta da nossa língua. Reduz o excesso do que? O que? Ele empobrece o texto. Veja, espero que me respondas a fim de que se esclareçam as dúvidas que dizem respeito ao assunto que foi discutido. Muito melhor quando, boa tarde, Vanessa, espero sua resposta a fim de esclarecer as dúvidas a respeito do assunto discutido. Grata. Aqui eu aproveito para falar também da elegância e a cordialidade com o cliente, com o recebedor. Boa tarde, Vanessa. Faz toda a diferença. E um texto mais conciso, mais enxuto, sem tanta repetição do que. A comunicação eficaz poupa tempo. Fique atenta à pontuação, também muito importante numa escrita eficaz. A reunião começou, o ponto final é diferente de a reunião começou. Uma afirmativa é diferente de uma interrogativa. Veja este exemplo. Falta imprimir os relatórios, Vanessa. Vanessa é o nome dos relatórios? Falta imprimir os relatórios, Vanessa. Sou eu pedindo para alguém imprimir os relatórios? Falta imprimir os relatórios, Vanessa. Alguém pedindo para que eu imprima os relatórios? Então veja a importância do sinal de pontuação para a interpretação da mensagem. Aqui eu trago um exemplo, Lorena. Falta imprimir os relatórios, Vanessa. Esse Lorena se chama vocativo. A hora que você chama a pessoa, obrigatoriamente o vocativo fica entre vírgula. Então, Lorena, vírgula, falta imprimir os relatórios. Sempre que você chamar, boa tarde, Vanessa, seu horário será às 14 horas. Vanessa, entre vírgulas. E por último, use o idioma padrão. Evite termos compreendidos por apenas uma das partes envolvidas. Jargões profissionais, regionalismos, evite. Evite expressões informais. Quando muito informal, muito à vontade, é descrédito com a mensagem e quebra da imparcialidade. Evite a quebra dos procedimentos gramaticais. Então, um bom texto empresarial, ele tem correção gramatical. Cuidado aí com o uso da pontuação, acentuação, ortografia, concordância, regência. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Muito obrigada!